Bom dia, nós vamos seguir com a segunda parte do conteúdo do sistema nervoso. Então, nós tratamos até o vídeo anterior o sistema nervoso central e terminamos nas meninges. Essa segunda parte vai ficar por conta do sistema nervoso periférico e autônomo. Então, o sistema nervoso periférico, ele vai ser composto por gânglios, que são conjunto de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, e por nervos, que vão se dividir em nervos espinhais, que são 31 pares de nervos, que têm origem na medula espinhal, e os nervos cranianos, que são 12 pares de nervos, com origem no encéfalo. Então, nós podemos ver uma figura esquemática representando os nervos espinhais e os nervos cranianos. Então, nós podemos ver ao longo da medula espinhal os 31 pares de nervos espinhais que estão se originando nela. Aqui eu destaquei um lado, mas eles são pares, tem de um lado e do outro. E com origem no encéfalo, os 12 nervos cranianos. Esses nervos, tanto os espinhais como os cranianos, eles vão ter uma denominação específica, uma identificação anatômica referente àquele nervo. Começando pelos nervos espinhais, que nós vemos representados aqui, dois pares deles, né? Observando que eles vão possuir uma raiz anterior e uma raiz posterior. Essa raiz anterior, ela sempre é motora, e a raiz posterior sempre é sensitiva. E com a junção das duas você vai ter um nervo espinhal. Como esse nervo espinhal sempre vai nascer da união de uma raiz sensitiva e uma motora, todos os nervos espinhais vão ser nervos mistos. Então, os nervos espinhais sempre são nervos mistos. Eles tanto vão levar informação da periferia para o sistema nervoso central, como também vão levar informações do sistema nervoso central para a periferia, para executar uma ação. Mas todos os nervos, né, eles vão sofrer uma classificação em função dessa questão funcional. No caso dos nervos espinhais, nós já sabemos que todos são mistos, né, que vão levar informações nas duas vias. No caso dos nervos cranianos, alguns vão ter classificações diferentes. Essas classificações vão ser dadas de que maneira? Um nervo que cumpre apenas a função de levar estímulos da periferia para o sistema nervoso central, ou seja, ele leva um estímulo para ser interpretado no encéfalo, esse é um nervo que vai estar relacionado com a sensação, você vai sentir as coisas através dele. Então ele vai ser o nervo sensitivo. Sendo que para esse termo sensitivo também pode ser usado uma outra nomenclatura, que é
nervo aferente. Então, nervo sensitivo é a mesma coisa que nervo aferente. Um nervo que vai apenas enviar uma resposta do sistema nervoso central para o órgão que vai efetivar aquela função, ele está relacionado com movimento. Então, ele é um nervo motor. Então, um nervo que vai somente levar uma informação do sistema nervoso central para o órgão que efetua aquela ação é um nervo motor, que pode ser chamado também de nervo eferente. Então, nervo motor é o mesmo que nervo eferente. E o nervo misto, nós já falamos, é aquele que vai desempenhar ambas as funções. Tanto leva a informação com relação à nomenclatura dos nervos espinhais, ela vai ser muito similar à nomenclatura que é dada às vértebras. Então, esses nervos, como eles estão originados na medula espinhal, eles vão ter uma relação com as vértebras, com os segmentos vertebrais. Então, eles vão levar, na sua nomenclatura, a letra daquele segmento vertebral, para a cervical C, para a torácica T, para a lombar L, para a sacral S e para o coxígeno CO. E quando esse nervo vai ser complementado com a nomenclatura? Com uma numeração, assim como a vértebra. Então, a vértebra vai ser as cervicais de C1 a C7. Os nervos vão seguir o mesmo padrão, com uma diferença bem pequena. Que no segmento cervical, apesar de você ter 7 vértebras, ele vai apresentar 8 nervos. Então, os nervos cervicais vão ser numerados de C1 a C8. Os torácicos de T1 a T12, aí sim seguindo o mesmo padrão de quantidade das vértebras. O lombar de L1 a L5. O sacral de S1 a S5. E o coxígeno apenas um, que vai ser o CO1. Se você somar os 8 cervicais com os 12 torácicos, com os 5 lombares, com os 5 sacrais e com um coxígeno, você vai ter 31 pares de nervos espinhais. Então, por isso que são 31 pares. Todos eles mistos. Outra coisa interessante sobre a questão dos nervos espinhais é que, como você tem sempre uma raiz nervosa que é anterior sendo motora, outra posterior que vai ser sempre sensitiva, na medula espinhal a gente conclui a partir disso que todas as vias nervosas anteriores da medula espinhal são motoras, enquanto que todas as vias posteriores são sensitivas. E a mesma coisa se repete no tronco encefálico. No tronco encefálico também, todas as vias anteriores são motoras e todas as vias posteriores são sensitivas. E aí isso leva, aqui voltando para o tronco encefálico, leva a uma questão interessante. As vias motoras que vão trazer ligações desde do córtex cerebral, que é o ponto mais superior, e vão se conectando e descendo até chegar na periferia do corpo, quando passam pelo bulbo, aqui no tronco encefálico, quando vão passar pelo bulbo,
tem um ponto em peculiar aqui no bulbo, que está circulado, que é chamado de decussação das pirâmides. E essa decussação das pirâmides, você pode observar que é um ponto de união. E o que acontece nessa união aqui? Você vai ter uma inversão das vias motoras. Você vai ter um cruzamento delas. Então, as vias que vêm do lado direito, na decussação das pirâmides, cruzam para o lado oposto, né? Aqui no caso, do esquerdo para o direito, e as que vêm do lado direito vão cruzar para o lado esquerdo. Isso faz com que, com relação ao controle motor, nós tenhamos uma relação contralateral. Então, o lado direito do seu encéfalo controla o lado esquerdo do corpo, e o lado esquerdo do encéfalo vai controlar o lado direito do corpo. Então, nós temos aí uma dominância que é contralateral, ou seja, cada hemisfério cerebral, né, falando do ponto do planejamento motor complexo, cada hemisfério cerebral vai comandar o lado oposto do corpo. Então, por exemplo, quem é destro, quem escreve com a mão direita, o lado dominante do cérebro é o lado esquerdo. E quem é canhoto, o lado dominante é o lado direito do cérebro, mas vai representar no controle motor o lado oposto. Então é por isso que um lado do hemisfério cerebral vai controlar o lado oposto do corpo, porque você tem um cruzamento das vias motoras no nível do bulbo. Isso vai se estender a partir dali, medula espinhal e nervos espinhais também. Já na face posterior do tronco encefálico, você não tem nenhum cruzamento. Não existe um cruzamento de vias aqui, no relação às vias sensitivas. Isso faz com que, em relação à sensibilidade, você tenha cada lado do corpo tendo as suas sensibilidades interpretadas do mesmo lado do hemisfério daquele corpo. Então, quando você toca em alguma coisa com a mão direita, essa interpretação sensitiva vai se dar no hemisfério direito do cérebro. Quando eu toco com a mão esquerda, a interpretação vai se dar do lado esquerdo. Então isso aí vai demonstrar, por exemplo, quando a gente falou lá no outro vídeo das comissuras interhemisféricas, né? Principalmente o corpo caloso, que vai ligar o hemisfério direito ao esquerdo, fazendo com que cada um tenha ciência do que se passa do outro lado, é importante principalmente por causa disso. Porque vamos pegar um exemplo. Se eu estou escrevendo, no meu caso com a mão esquerda, que eu sou canhoto, a sensibilidade com relação ao tamanho, à textura, à densidade, ao peso daquele lápis que eu estou usando, vão ser interpretadas no meu hemisfério cerebral esquerdo. Mas a resposta da força que eu tenho que aplicar para poder segurar aquele lápis adequadamente para realizar a escrita vai vir do meu hemisfério direito. Então, para você poder executar esses movimentos é fundamental que um hemisfério saiba o que se passa no outro, que eles estejam em constante comunicação. Então isso é fundamental a gente ter em mente, tá? A importância da comunicação constante dos dois
hemisférios cerebrais. Vamos voltar para o ponto que estava agora. Vamos fazer essa relação aqui. Agora os nervos cranianos. Então, os nervos cranianos, eles são bem mais complexos de estudar do que os nervos espinhais. Apesar de serem menos da metade, né? Eles são bem mais complexos. Primeiro porque a classificação funcional deles é bem mais variável, assim como a funcionalidade específica também. E diferente dos nervos espinhais, que tem uma classificação alfanumérica, de acordo com o segmento vertebral que ele ocupa, os nervos cranianos eles vão ter uma classificação também numérica, que vão se dar no sentido supero-inferior, né, de 1 a 12, do mais alto para o mais baixo, com relação à posição anatômica, e eles também têm nomes próprios. Então, sobre o nervo craniano você pode precisar saber relação à numeração dele, ao nome e à funcionalidade. Mas, para o nosso caso aqui específico, nós vamos dar mais atenção à questão de número e nome deles. Eu vou citar também a questão funcional, mas isso não vai ser cobrado. E por que eles estão aqui numerados sem o nome escrito? Se você olhar no material aí, o nome vai estar no slide seguinte. Esse aqui está justamente com a numeração e os nomes em branco para poder fazer o exercício de memorização com relação de nome e número. Então você vai olhar na outra folha, vai estudar aquele conteúdo dos nervos cranianos e quando tiver achando que já está apto para nomear de 1 a 12, você vai voltar nessa folha aqui e vai escrever cada um dos 12 nervos. Então, o primeiro é o nervo olfatório. E o que ele vai fazer? Ele vai emitir ramos sensitivos para a região da mucosa nasal, principalmente aquela região ali da concha nasal superior. E essa área vai ser capaz de perceber os estímulos olfativos, o cheiro. Então ele é responsável pela interpretação dos estímulos olfativos e por isso ele é um nervo misto. Ele é um nervo sensitivo. Ele só vai se dar a função de sensibilidade, então ele é um nervo sensitivo. O segundo nervo é o nervo óptico, que vai inervar a área do globo ocular e captar os estímulos luminosos. Então ele é responsável pela captação dos estímulos luminosos que vão ser interpretados para formar a imagem que nós temos visual dos objetos. Então ele também é um nervo que é só sensitivo. O terceiro, o quarto e o sexto nervos, eles têm uma relação funcional, então nessa parte a gente pula o quinto para falar em conjunto do terceiro, do quarto e do sexto pares cranianos. O terceiro é o nervo oculomotor, o quarto é o nervo troclear e o sexto é o nervo abducente. E esses três nervos vão inervar a musculatura que movimenta o globo ocular. Então esses três nervos vão ter a função de movimentação do globo ocular.
Portanto, são os 3 nervos motores. Eles vão trabalhar apenas numa função de movimentação do globo ocular. O 5º nervo é o nervo trigêmeo, e como o nome sugere, ele vai se dividir em 3 outros nervos. O primeiro ramo dele é o nervo oftálmico, que vai promover a sensibilidade da região do globo ocular. O segundo ramo é o nervo mandibular, que vai promover sensibilidade da região da face. E o terceiro é o nervo mandibular, que vai promover a movimentação da musculatura da mastigação, que são os músculos que movimentam a mandíbula. Então, como esse nervo vai ter tanto uma parte sensitiva como uma motora, o nervo trigêmeo é um nervo misto. O 7º nervo é o nervo facial, que também vai se dividir em 2. Um ramo que vai promover a movimentação da musculatura da expressão facial, e o outro ramo vai até a língua promover parte da sensibilidade gustativa, ou seja, do paladar na língua. Então, o nervo facial também é um nervo misto. O 8º nervo é o nervo vestíbulo coclear, que vai se dividir também em 2. O nervo vestibular e o nervo coclear. O nervo vestibular vai ser responsável pelo equilíbrio e o coclear responsável pela audição. Os dois vão representar estímulos de percepção, de sensibilidade. Então, o nervo vestíbulo coclear é um nervo sensitivo. O 9º par é o nervo glosofaríngeo, que vai, parte dele, inervar a região da musculatura da faringe, promovendo a movimentação da faringe. E o outro ramo dele vai também para a língua, para, junto com o nervo facial, promover a sensibilidade gustativa da língua. Então, o nervo glosofaríngeo também é um nervo misto. O 10º nervo é o nervo vago, que é o maior dos nervos cranianos, e ele vai compor uma parte importante da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo. Então, ele vai ter a função de regulação autônoma de vários órgãos do corpo, principalmente os torácicos e abdominais. Sistema cardiovascular, respiratório, digestório estão sob a influência dos estímulos do nervo facial. Facial não, do nervo vago. Do 10º nervo, o nervo vago. E esses órgãos vão estar sendo controlados por ele. Então, o nervo vago ele é um nervo misto também. O 11º par é o nervo acessório, que vai promover a inervação de musculatura esquelética próxima da região do pescoço, principalmente dos feixes superiores do músculo trapézio. Então, o nervo acessório é um nervo motor. E o 12º é o nervo hipoglosso, que vai se direcionar à língua, promovendo a motricidade, a movimentação da língua. Então, o nervo hipoglosso também é um nervo motor. E aqui nós vemos a relação de número com o nome
dos 12 pares de nervos cranianos. Então isso que é o mais importante para a disciplina de se saber sobre esses nervos cranianos. E aqui nós vemos uma representação visual dos nervos cranianos com uma exceção, né, que nós não vamos visualizar aqui nessa imagem o nervo troclear e o nervo abducente. O que é possível de se ver aqui são o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo oculomotor, o nervo trigêmeo, o nervo facial, o nervo vestíbulo coclear, o nervo glosofaríngeo, o nervo vago, o nervo acessório e o nervo hipoglosso. Então, dos 12 nós conseguimos ver 10. Só um detalhe aqui sobre o nervo óptico. Você tem aqui os dois nervos ópticos visualizados, tá? Tanto direito como esquerdo. Eles vão ter um ponto de cruzamento, que é a partir de onde eles se originam efetivamente como nervo óptico, né? Então você pode ver um ponto onde os dois se cruzam aqui, que é chamado de quiasma óptico. E o quiasma óptico ele existe com uma conexão física entre os dois nervos ópticos, justamente para que haja uma troca de informação nessa via. Então, dessa maneira, pelo nervo óptico ter esse cruzamento, cada um dos hemisférios cerebrais consegue ter acesso à informação visual captada por ambos os olhos. Então, o hemisfério cerebral direito ele está percebendo tanto o que é visualizado no olho direito como no esquerdo. O hemisfério cerebral esquerdo consegue também ter acesso ao que é visualizado tanto no olho direito como no esquerdo, por conta do quiasma óptico que vai promover essa ligação entre os dois nervos. Então, sobre o sistema nervoso periférico, a gente já concluiu o principal dele. Falar agora do sistema ventricular. Então, nós já citamos anteriormente, né, que os ventrículos cerebrais são cavidades que são dedicadas à produção e à passagem do líquor. Essas cavidades, elas são forradas por um tecido que é o plexo corioide, e esse tecido é formado por aquelas células ependimárias, que são parte da neuróglia, que são as células que produzem o líquor. Então, a partir dessas células ependimárias, os ventrículos conseguem produzir esse líquor. No total, vão existir 4 ventrículos, que vão ser os ventrículos laterais. Nós estamos vendo aqui, ó, de um lado destacado, né, mas tem o contralateral também, são 2. Esses ventrículos laterais vão estar presentes no telencéfalo. O terceiro ventrículo, que está presente no diencéfalo, e o quarto ventrículo, que vai estar localizado entre o tronco encefálico e o cerebelo. Esses ventrículos, em condições normais, eles vão produzir o líquor passa por eles e vai chegar ao espaço entre as meninges, e ao ocupar o espaço entre as meninges, o líquor junto com as meninges promove uma proteção do sistema nervoso central.
Então as meninges existem envolvendo o sistema nervoso central com o líquor interposto entre elas para dar uma proteção ao sistema nervoso central contra impactos. Esse líquor vai sendo produzido e drenado constantemente. Porém, há casos em que ocorre uma falha na drenagem desse líquor, ele começa a acumular. Ao acumular, ele vai começar a expandir os ventrículos. Quando ele expande os ventrículos, essa é uma patologia que é detectada na infância, né, já porque ela causa consequências bem visíveis. Ao expandir os ventrículos, na criança ainda pequena, né, que tem o crânio com uma parte ainda cartilaginosa por conta da expansão que ele ainda vai sofrer com o crescimento, portanto ele sem o tamanho definitivo vai ter uma parte significativa composta por cartilagem. Quando os ventrículos vão se expandindo pelo acúmulo de líquor, eles acabam crescendo numa medida tão grande que leva o encéfalo como um todo a se expandir, e isso, com o crânio ainda parte cartilaginoso, acaba causando uma deformidade no crânio. Todo mundo já deve ter visto, né, alguém nessa condição. Isso se dá por conta da hidrocefalia, que é essa falha na drenagem do líquor. Então tem que se corrigir cirurgicamente, né, para criar um mecanismo de drenagem, mas até se fazer isso, o dano, a deformidade causada não se torna recuperável. Então isso se dá pela hidrocefalia. Sistema nervoso autônomo. Ele é a parte do sistema nervoso que regula as funções vitais do organismo, não estando sob o controle voluntário do indivíduo. Então é importante ter atenção a essas duas características que vão definir o sistema nervoso autônomo para não confundi-lo com o arco reflexo. Então o sistema nervoso autônomo ele é responsável pelas funções vitais do organismo e que não estão sob o controle voluntário do indivíduo. Ele vai ter duas partes ou duas divisões, que são as divisões simpática e divisão parasimpática. Essas duas divisões vão agir sobre os mesmos órgãos, porém de forma antagônica. Então, num determinado órgão, onde a divisão simpática estimula esse órgão, a divisão parasimpática vai inibir. E onde a divisão parasimpática vai estimular esse órgão, a divisão simpática vai inibir. De forma geral, tá? Sem detalhar tanto, de forma geral, nós podemos dizer que a divisão simpática do sistema nervoso autônomo vai atuar estimulando os órgãos e os sistemas, e a divisão parasimpática vai atuar inibindo os órgãos e sistemas. A principal exceção a essa regra se dá sobre o sistema digestório, onde a divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo atua estimulando e a divisão simpática atua inibindo. Então, exceção feita ao sistema digestório, na maioria dos outros casos, nos principais sistemas, nós podemos dizer que a divisão simpática
do sistema nervoso autônomo atua estimulando e a divisão parasimpática atua inibindo. Arco reflexo ocorre quando o tecido muscular estriado esquelético se contrai de forma involuntária como forma de responder a estímulos. Então tem uma diferença bem significativa, né, entre sistema nervoso autônomo e arco reflexo, e às vezes isso pode causar uma confusão. Então, a função autônoma, ela se dá em órgãos vitais que não estão sob o controle do indivíduo. Então, por exemplo, o coração é um órgão vital que nós não temos como controlar voluntariamente. Assim como a digestão, por exemplo, também não pode ser controlada voluntariamente. A musculatura esquelética, que causa movimento nas articulações, nós temos controle voluntário sobre ela. Mas, em alguns casos específicos, ela vai se movimentar de forma involuntária, em resposta a um estímulo externo. Quando isso acontece, a configuração do que se chama de arco reflexo. Então nós temos aqui uma situação de exemplo de arco reflexo. Então o indivíduo. Então nós podemos ver nessa figura um exemplo onde o indivíduo vai tocar em uma chama, né, em uma vela acesa, e o calor desse fogo vai fazer com que ele involuntariamente tire a mão do objeto que está causando esse estímulo térmico. Para fazer isso, a pessoa não vai raciocinar, planejar o movimento de retirada da mão da chama. Não vai fazer isso. Isso vai se dar de forma involuntária em um arco reflexo. Nesse esquema aqui nós estamos vendo, você tem uma representação em azul, que é de um nervo sensitivo, um neurônio sensitivo ou um nervo sensitivo, que vai perceber esse estímulo térmico quando você toca a mão no fogo. Qual seria a lógica estrutural do planejamento do movimento? Ele ia enviar esse estímulo para a medula espinhal, que ia levar para o córtex cerebral no lobo parietal para interpretar o estímulo, perceber do que se trata, para o córtex frontal planejar o movimento para remover a mão dali. Só que quando se trata de uma percepção de algo que está causando dano ao organismo, esse processo demora muito tempo. E qual é o ideal? É você tirar logo o corpo daquele objeto ou daquela substância que está causando um dano. Quanto mais tempo isso demorar, mais extenso o dano vai ser. Então, por isso, existe esse mecanismo de arco reflexo para evitar essa demora. É uma resposta mais rápida. Então, como é que a situação se dá no arco reflexo? Esse estímulo é levado para a medula espinhal. Então, vai ter o neurônio na medula espinhal que vai perceber que a situação é perigosa para o organismo. Então, ele não vai primeiro mandar o estímulo para o cérebro para ele responder o que tem que ser feito. Ali ele já sabe. A medula espinhal
é um mecanismo de é um mecanismo de estrutura de tecido nervoso mais rudimentar do que o cérebro. Não é capaz de planejar situações de alta complexidade. Mas isso aqui, ela já tem como saber que é um perigo, que tem que tirar logo. Então ela já está preparada para esse tipo de coisa. Então quando ela percebe a situação de perigo, ela vai comunicar ao cérebro o que está acontecendo, mas enquanto ela faz isso, ela já está mandando por meio de um neurônio motor contrair a musculatura, no caso aqui do bíceps braquial, né? Mandando ela contrair para poder tirar logo a mão dali. Ela não precisa que o cérebro diga para ela que tem que tirar, ela já sabe. Então ela já manda tirar. Tanto que esse tipo de movimento do arco reflexo não é um movimento de não é um movimento de muita complexidade, não é uma coisa programada, sincronizada. É um movimento brusco. Quando você encosta a mão no fogo, ou numa agulha, no espinho, você já faz aquele movimento brusco tirando, né? É uma coisa muito detalhada em termos de complexidade. Porque a medula espinhal ela não é uma estrutura complexa, então ela não tem como planejar um movimento de muito detalhe. Ela manda um movimento brusco, você tira de qualquer jeito a mão dali. Quando encosta numa panela quente, numa água muito quente, você tira a mão de forma brusca. Porque é o que a medula espinhal pode fazer. E nesse caso, o que ela precisa é disso mesmo, que você tire o seu corpo do objeto que está causando dano de forma rápida. Então ela tem essa característica de conseguir executar uma ordem de movimentação, só que de forma brusca e não planejada, com complexidade. Então é algo que não está ali no controle das estruturas mais nobres do planejamento motor. Então é uma coisa que você faz sem pensar, é involuntário. Mas essa musculatura esquelética, ela vai estar, na maior parte do tempo, sobre o seu controle voluntário. Então, quando você perde o controle voluntário dela momentaneamente, é um arco reflexo, que vai ser um movimento que vai se dar com uma resposta ao estímulo negativo. E essa execução vai se dar a nível medular e não a nível cortical. Por isso é um movimento brusco sem muita complexidade. A mesma coisa se aplica nos famosos testes de reflexo que a gente é acostumado a ver, né? Então, quando o médico vai com um martelinho e bate lá na patela da pessoa, ela vai estender a perna. Isso é feito sem planejamento motor. É um reflexo também, um arco reflexo que se dá em resposta ao estímulo daquela pancada no tendão do músculo quadríceps, vai causar uma resposta da medula espinhal mandando você contrair a musculatura como uma forma de tentar afastar aquele risco que ela captou. Então todos esses reflexos que são testados, musculares, vão se dar na mesma condição. Um movimento brusco, porque a execução é dada no nível da medula espinhal e não do córtex cerebral. Então o sistema nervoso a gente encerra aqui mesmo no arco reflexo.